Olá, gente! Mais um Tete a Tete com a Pri e hoje tá mais do que especial. Mês de março é o mês da mulher, dia 8 é Dia Internacional da Mulher, então se você é mulher, parabéns pelo seu dia, parabéns pelo seu mês e hoje tem uma convidada mais do que especial, tô me sentindo muito honrada e privilegiada de tê-la aqui. Ela que é minha pastora, pastora Luciana. Então se você quer saber qual é o papel da mulher na sociedade, o que tem a mulher nesse mundo de hoje, então eu convido você para ver esse vídeo até o final, que vai ser top das galáxias. Solta a vinheta! Então, como eu falei pra você, eu tô me sentindo muito privilegiada de receber aqui a minha pastora Luciana Damasceno. Ela é esposa do nosso pastor Gesiel Damasceno, que vai estar aqui no mês de março com a gente também, então aguarde aí os homens, que vai ter pra vocês também. E eu tô aqui muito bem vestida, por sinal, porque eu tô aqui com uma camiseta que ela me deu, uma camisa. E também, olha só, esse colar é do Mulheres Notáveis, que ela é idealizadora desse projeto de mulheres lá na nossa igreja. E ela vai estar contando um pouquinho. Eu queria ouvir de você, pastora. Você sempre sonhou em ser pastora? Não. Não? Conte-me mais sobre. Nunca sonhei em ser pastora, porque eu sempre fui uma pessoa muito introvertida. Né, assim, alergia a microfone. Inclusive ela chegou aqui e tem que ter microfone exatamente. até aqui. Uma pessoa que nunca gostei de aparecer, sempre até para sentar no banco da frente da igreja não gostava de sentar pelo menos no segundo ou terceiro. Trabalhava na igreja, sempre trabalhei, mas sempre atrás, né? Sempre máximo, assim, trabalhava no Ministério Infantil, que é aquele lugar que ninguém quer, ninguém vê, tá lá nas salinhas. Mas assim, Deus tinha me chamado. Mas sempre foi cristã, de berço cristã. Sempre, nasci num lar cristão. Eu sou a terceira geração, né? A minha avó foi a primeira, e depois minha mãe. Continua esse legado. Olha que interessante. Então, mas nunca sonhou, não sonhava em ser pastora. Porém, qual é a sua profissão? Conta aí pra nós, então. Eu sou contadora. Contadora, gente, é totalmente oposto da pastora principal. Eu não poderia ser, talvez. Sou totalmente humanas, por isso que eu sou da educação física. Mas assim, eu também me identifico muito com a área de humanas. Mas foi uma coisa que foi meu primeiro emprego, foi, né, no escritório de contabilidade, e eu comecei a trabalhar e resolvi me especializar na área. Olha que... Mas eu gosto de números também, né? Sempre tive uma queda para matemática, para números. É dom, não tem? Então... E tem que correr atrás também, eu sei disso. Tem chance para todos, se você não sabe matemática, corre atrás que dá certo. Exatamente. E aí, você, como que foi essa questão, tipo, do pastoreio em si, quando Deus falou com vocês? Houve uma palavra, uma profecia, ou era algo que vocês acabaram buscando conforme, como você já trabalhava no Ministério Infantil, sempre serviu a igreja local, já foi o pastoreio ou não? Como que foi esse trajeto? Como que foi essa questão? Então, foi assim, né? Já nasci num lar cristão. E quando eu conheci o Gesiel, ele não era da igreja, né? Não era da minha igreja, era de outra igreja. Né? O Gesiel também nasceu no lar cristão. E o Gesiel veio para a nossa igreja, a gente tinha um grupo de adolescentes, né? E ele cantava nesse grupo. Cantava? Cantava. Olha, tem até disco gravado. Você chegando gravado. Parece pede para o Gesiel dar uma palhinha. Tem até um solo ali com a frase que ele fez, mas enfim. A gente teve uma adolescência muito boa, assim, sabe? Crescer na igreja é um privilégio, é muito bom, é muito saudável, muito sadio. A gente estava sempre em ensaio, sempre escola dominical. Amizades indo para o mesmo Exatamente, que te puxam, né, para o convívio com Deus. Então foi muito saudável. E aí o Gesiel, já naquela época, Deus já falava para o Gesiel que desde a adolescência que Deus tinha um chamado para ele. E eu lembro uma vez, não sei se foi num ensaio que a gente estava, eu já namorava com ele e um profeta falou para ele: olha, você vai ser pastor, Deus tem um chamado, você vai para vários lugares. E eu lembro que na hora todo mundo olhou para minha cara, porque me conhecia, sabia, né?
como tipo, eu era, eu sempre fui mais quieta, mais na minha. Aí eu lembro que naquele dia, quando a gente saiu do ensaio, o pessoal deu aquele tapinha assim nas costas, né? E aí, Luciana? E aquele sorriso amarelo. Bem isso. Mas eu nunca fiquei pensando nisso. Falei, na hora certa, Deus vai acontecer. Mas tu ficou temerosa em algum momento? Tipo, ansiosa quando começou a nunca acontecer? fiquei. Não, quando começou, sim. Naquela época, não. Eu deixei a coisa... Deixa a vida me levar. Vai. Você faz aí. E aí, o Gisel, ele sempre teve esse chamado. Mesmo adolescente, ele sempre foi muito de ler a Bíblia. Era uma coisa que ele gostava, né? De estudar, já dava aula na escola dominical e já se destacava. Pela idade, tipo 17, 18 anos, uma pessoa dando aula na escola dominical não é normal. Então ele já tinha aquela busca por evangelizar, era uma coisa que sempre foi dele. Então o pastorado foi a consequência dessa caminhada. Que já era uma coisa que já era natural, como foi só lapidando o dom. Só lapidando. Foi uma coisa natural, não foi uma coisa forçada, né? Porque assim, na verdade, a vida cristã, ela tem que ser isso, né? Você tem que buscar, tem que ter relacionamento com Deus. E as coisas vão acontecendo naturalmente. Você não ora só se você é pastor, né? Você não lê a Bíblia só se você é pastor. Né? Isso tem que ser uma busca diária do... As pessoas acham que, né, que só o pastor ora, que só o pastor, né, lê a Bíblia, tem que ler. Não, isso é de todo mundo. E até quero pegar esse gancho que a pastora falando de devocional. Porque o Mulheres Notáveis, você que não sabe, a gente tem um grupo de WhatsApp. Se você não, se quiser, a gente pode estar colocando uns comentários ali para você poder entrar. Você, mulher que deseja estar acompanhando, porque a pastora Luciana, todos os dias, ela coloca um devocional para alimentar a nossa alma, para alimentar essas mulheres, para que essas mulheres estejam edificadas desde o início do seu dia. Porque às vezes é igual ela falou, a gente pensa que isso é só o pastor que tem que orar, só o pastor que tem que ler a Bíblia, só o pastor. Não, gente, se você é cristão, se você se diz cristão, esse papel é seu também. Né? Então, o que você falaria desse devocional? O que você viu de diferente, né, no Mulheres Notáveis em relação a esse devocional? Então, a Bíblia diz assim, ó: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ótimo. Você vai trazer à sua memória coisas que já estão nela. Né? Como é que você vai trazer na hora da angústia, na hora da tribulação, uma palavra? Deus vai te lembrar uma palavra se você não ler. Exato. E eu bato muito nessa tecla. E às vezes a pessoa nasce num lar cristão, mas aquilo vira para ela uma coisa rotineira. Só de domingo, né? Acha que já sabe tudo, cai na rotina e ela não busca esse relacionamento com Deus. Muitas pessoas falam assim para mim: Luciana, a igreja não ensina que Deus é um Deus relacional. Eu até concordo que antigamente era pouco falado, né? Era mais aquela parte que Deus é um Deus que castiga, né? E as pessoas tinham muito medo de Deus. Mas também isso de, né, descer o fogo, queimar. Mas eu vejo também que falta das pessoas uma busca. Sim. Porque se você for em Gênesis, se você começar ali pelo livro de Gênesis, você vê que Deus ia todo dia no jardim falar com Eva e Adão. Isso é relação. Isso é relação. Então, como é que você diz, a igreja não ensina, mas você também não lê a Bíblia, você também não buscou. Você espera para alguém. Você está ali esperando um dia uma pessoa chegar e te falar, ó, Deus é um Deus relacional, você tem que buscar, você tem que orar, você tem que conversar, como eu estou conversando com você agora. E não tem como, por exemplo, assim, eu tô lá no domingo, todo domingo, beleza, eu tô sendo alimentada, mas dependendo da igreja, lógico, hoje, graças a Deus, a nossa igreja Mandica Espalhosa é uma igreja bíblica, né? E o pastor Gisel sempre preza muito pela palavra e como eu e meu esposo, assim, a gente diz que como aprendemos com vocês, isso é uma virtude, né? E graças a Deus, às vezes vem pessoas de fora pregar e às vezes fala uma coisa que não condiz com a palavra, mas como, se eu não leio a palavra, eu vou acatar aquilo pra minha vida. E nem foi Deus que falou, foi o homem. Não tem nada a ver com a Bíblia. E aí, tipo, meu Deus, gente, tem gente tomando posse daquilo que não é Deus que falou. Exatamente. E hoje, com a internet, acaba tendo de tudo. Sem e você fica assim, né? Se você não tem um conhecimento, você acaba absorvendo o que é errado. E esses dias eu vi uma frase, né, que um pregador muito conhecido postou. E eu comentei com o Gisel, falei, olha só, isso aqui que ele postou está errado.
Mas assim, não era o problema, também era estar errado, mas era você ver várias pessoas repostando aquilo que ele está falando, né? Como se, que coisa. Porque é uma frase assim, que tinha um impacto, de efeito, mas biblicamente estava errado. E eu até falei para o José, nossa, é uma coisa tão comum. Né? E como é que tem várias pessoas postando, uma pessoa com conhecimento, né? Ele falou assim, Luciana, é comum para você que lê. Exato. Então, é aquela coisa, né? Porque você busca esse conhecimento e você só conseguiu perceber essa heresia, vamos dizer assim, por causa da palavra. Então, se eu não ler a palavra, eu fico uma pessoa boba, à mercê da vida, à mercê do que vão falar pra mim. É o que o apóstolo Paulo fala, você é levado por qualquer vento de doutrina, né? Como uma criança, levado por qualquer vento de doutrina. Você não cria raízes, né? E por isso que no Ministério de Mulheres eu comecei a colocar devocional todos os dias, para as mulheres terem esse hábito da leitura todo dia. Você pegar, você ler um texto e você pensar naquele texto. Saber o que você está lendo, né? Porque é dessa forma que Deus te usa. Às vezes você lê um texto, chega naquele dia, acontece uma situação, tudo aqui com aquilo fresquinho na tua mente, você já coloca em prática. Pode falar até para a vizinha, para aquela amiga do trabalho, né? Ela tá lá angustiada, você tem uma palavra de vida para aquela pessoa. Exatamente. Mas se você não lê nem para ti, como é que você vai dar vida para alguém, né? Porque eu creio que é assim, Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte também em relação às pessoas. E como que foi essa questão do chegar na Mais de Cristo Palhoça agora como pastora? Como que foi esse título para você, que já era mais introvertida, que achava que, né, o ministério, quem sabe, era mais dele do que seu? Não sei se passou isso pela sua mente, até quero fazer essa pergunta. Se você pensou em algum momento que isso era mais dele. Tipo, ele que recebia essas promessas lá na adolescência, então é ele. Ou qual o momento que você tomou posse para ti isso? Assim, quando nós não estávamos à frente de uma igreja, eu sempre tive isso que, o chamado é dele, né? Deixa ele lá pregando, fazendo, eu posso ficar aqui no meu cantinho quieta, né? Mas a partir do momento que ele assumiu uma igreja, eu entendi que ali eu tinha que me posicionar. Porque eu sei que eu também tenho um chamado e Deus também já tinha falado comigo. Havia falado comigo que eu ia trabalhar com mulheres, já havia falado exatamente, né, que eu ia interceder por pessoas. Então, assim, existia uma palavra. Só que eu estava ali no meu canto. Né? Tipo, que não seja eu fazendo, mas que seja o Senhor me direcionando. Não tem e aí, no momento certo, é o que o Gisele comenta, assim, né, que ele nunca cobrou de mim, né, nunca me pressionou, você tem que subir, você tem que fazer, tem que falar, porque as pessoas estão esperando isso de você. Exatamente. Né? Eu acho que tantas esposas de pastor, eu acho que acabam sofrendo um pouco dessa pressão. Né? E eu sou de uma época que a esposa do pastor, ela ficava... A esposa do pastor. Pronto. A esposa do meu pastor, a primeira, né, que era do pastor Raimundo Lino, eu nunca vi a irmã Maria Tereza subir no púlpito, a gente nem chamava de pastora, né? Nunca vi, era no cantinho dela. Porque então, o papel dela era outro, né? Ela sabia também o seu papel. E ok, e cumpriu o seu propósito de outra maneira, bem, né? o seu papel. Sim. Então eu venho dessa época, depois que mudou o pastor, né? A pastora Luciene, que pregou na nossa igreja. Aí é uma pessoa que eu tenho bastante referência também, é uma mulher de Deus, prega, já mudou um pouco essa visão. Mas hoje a visão de pastor é totalmente diferente, né? Porque tem muitos pastores que pregam e o marido não prega. Então as pessoas colocam essa expectativa em você. Mas eu entendo que, assim, que antes de qualquer coisa, eu tenho que entender o meu papel como filha de Deus. Uau, exato. Entendeu? Porque eu sou pastora, mas primeiro eu sou filha de Deus. Então eu tenho que caminhar como filha de Deus, tenho que reconhecer minha identidade como filha de Deus. E aí as coisas vão acontecendo naturalmente. E aí foi nascendo, né? Foi fluindo naturalmente. Com certeza. E quantas pessoas, assim, eu vejo mulheres sedentas em saber, assim, qual é o meu propósito, o que eu nasci, o que Deus tem pra mim. Tá aí, ó, a identidade em Cristo. Em Cristo, porque assim, isso eu aprendi há pouco tempo, tá? Sim. Se você chegasse e perguntasse assim, ó, quem é você? Fala quem você é. O que a gente fala? Aí eu vou falar pra você, eu sou Luciana, eu sou casada, eu tenho 2 filhos, eu vou falar isso. E aí a tua expectativa fica no que você faz e não quem você é. E o que eu faço, ele pode mudar. Porque hoje a pessoa está casada, amanhã ela pode estar viúva. Então, se a identidade dela está no casamento... Já acabou a identidade. Já acabou a identidade.
ser mãe, né? Eu sou mãe, tenho 2 filhos, Natália e Guilherme. Mas Natália já casou, já saiu de casa. Guilherme casar e eu vou continuar sendo mãe. Mas eu não tenho mais aquela função de cuidar. E aí, muitas pessoas, muitas mulheres se perdem. Ai, que maravilhoso você entrar nesse quando o filho sai de casa, né? Hoje trabalha com contábeis, mas daqui a pouco, quem sabe, Deus transiciona só para pastoral, que a gente não sabe o dia de amanhã. Exatamente. E aí como é que fica? Né? Aí, e a tua identidade em Cristo, isso não muda, é imutável. Você vai continuar sendo filha. Então, quando você tem esse entendimento, isso te fortalece. Amém. Você pode deixar de ser contadora, né? Eu posso... meus filhos vão sair de casa, né? Natália já saiu, o Guilherme daqui a pouco, se Deus quiser, casa. Aí precisa ser agora, meu filho. Sem pressão. Sem pressão. Pode se casar com 30. Tá tudo certo. Mas é bom a mulher entender esse papel. Sim. E quando você entende esse papel... Aí eu acho que tudo fica mais suave. E aí não fica aquela coisa na areia, né? Você se firma na rocha verdadeira que é Jesus. Você não é qualquer vento que vem e te abala. Porque a vida, né? A Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom, porque eu venci o mundo, eu estarei com vocês até o final dos dias. Você cria raízes, então você cria raízes nele. Pode estar mudando de emprego, pode estar hoje desempregada, pode estar hoje, sei lá, com a família talvez em crise, porque famílias têm crises e as pessoas romantizam muito isso, né? Achando, não vai ter problemas. Pastor não tem problemas. Pastor tem controle de tudo. Pastor ele não chega fica nervoso, não fica irritado. Não, ele tem domínio próprio, totalmente. E esquece que, tipo, não, no mundo eu terei aflição, mas, cara, em quem eu estou? É em Cristo, a gente tem tudo a ver com identidade também, né? E como que foi essa questão do Mulheres Notáveis na igreja? Quando que veio esse nome pra ti? O porquê que surgiu esse nome? Conta um pouquinho disso. Então, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa metódica, extremamente organizada. E as pessoas falam, né? A pastora Luciana é perfeccionista. Olha, arruma isso aí porque ela vem. E aí, porque... Mas é bom ter essa... melhor assim desleixado. É porque eu gosto das coisas feitas de uma forma organizada. Então, quando Deus colocou no meu coração, despertou o desejo de trabalhar com as mulheres, a primeira coisa que eu pensei foi, precisa de um nome para o ministério. Sim. Né? E aí já pensei em fazer, já fiz um Instagram para as mulheres, né? E me falaram, vai ser difícil, porque aí você tem que ficar postando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Porque para reclamar sempre tem, né? Exatamente. Colocar para baixo também sempre tem um. E foi uma coisa assim que também eu me descobri, me reinventei em muitas coisas, né? Porque eu não sou uma garota, mas aprendi a mexer no Instagram, aprendi a fazer arte. Então, conforme foi a necessidade foi surgindo, Deus foi capacitando também, Deus foi capacitando e eu fui fazendo. Foi atrás. E aí um dia eu conversando com a Fabiola, né, que é minha amiga. Deixa eu só pegar esse gancho. Gente, são as cariocas. É verdade, as cariocas e flamenguistas. Flamenguistas, poxa vida, gente. Não vem nem palmeirense nesse lugar. Não, você viu que só tem flamenguista e corintiano. Ô, Senhor. E aí? Aí, a Fábio tem uma mentoria de mulheres também, de mulheres, é Florescer. E onde ela me chamou na casa dela para apresentar a mentoria, porque no dia que ela fez a apresentação eu não estava, né? E ela falou, eu queria te apresentar o projeto, vem aqui em casa. E eu falei, Fábio, olha, eu estou começando o Ministério de Mulheres lá na igreja e eu queria um nome para o ministério. E ela falou assim, não, hoje você não vai sair daqui sem esse nome. Uau. E aí começou a pegar versículos, referências, e ali nasceu o nome, Mulheres Notáveis. Que às vezes soa assim, com um pouco de arrogância. Eu vejo mulheres notáveis, as pessoas, nossa, notáveis. Quer ser notada, quer ser vista. Mas não é. Entende, né? É a mulher que entende seu papel em Cristo, entendeu? É a mulher que tem o coração na palavra. Então, por isso ela é uma mulher notável, entendeu? É uma mulher ser vista, não tem nada a ver com uma mulher virtuosa, mas uma versão contemporânea, por isso notável. E é justamente isso que diz a logo, né? Que é um coração com uma palavra dentro e com a coroa em cima. Quer dizer que mulheres, né, com coração na palavra reinarão em glória. Então,
foi assim, aí foi o nome, aí eu já fui atrás de uma logo, porque eu gosto das coisas tudo já bem excelência. Com excelência, porque eu acho que para Deus tem que ser o melhor. Amém, eu creio nisso. Eu sou carioca e eu vejo assim, o pessoal de escola de samba, um ano antes, acabou ali, ó. Acabou o carnaval, dá 2 semanas, já está pensando no próximo. E às vezes eu acho que na igreja a gente começa as coisas em cima da hora, não faz com excelência. Deixa assim mesmo, vamos dar um jeitinho. Vamos fazer assim, tá bom. E eu acho que pro Senhor é o melhor. Amém. Então por isso que eu já fui fazendo tudo dessa forma. Amém. E aí começou esse grupo de mulheres, e aí teve o Instagram, e hoje já tem congresso, é isso mesmo? Exatamente. Já estamos indo pro terceiro congresso. Ver o que Deus faz, né? E o primeiro é muito engraçado, né? Como um tem a ver com o outro, um é interligado com o outro. E para você que não sabe, nós cremos sim, em hierarquias, em autoridade espiritual. E a pastora Luciana, ela sempre foi muito dirigida pelo Espírito Santo nos nomes também que deveriam ter. Não foi tipo assim, deixa eu pensar no nome aqui, vai ser isso porque vai chamar a atenção de pessoas. Não, nunca foi assim. Eu tô do lado dela e sei o que eu tô falando. E ela sempre foi assim, vamos buscar a Deus, o que Deus quer falar com essas mulheres de hoje. E o primeiro congresso foi Florescer. O segundo foi Incendeia, né? E foi, meu Deus, foi fogo do céu, foi tremendo. Né? E agora vai ser o Plenas. Eu vou deixar você falar um pouquinho quando é esse congresso. Então, falando sobre o chamado, né? Que às vezes você pensa assim, como é que você sabe que é Deus que está falando contigo? Ótimo. E às vezes muita gente tem essa dúvida. Você escuta uma voz e você fica na dúvida. Tipo, Deus tá aqui, manda, dá esse celular para Priscila. E uma vez eu vi, acho que o pastor Luciano Subirá falando sobre isso. Ele falou assim, geralmente é uma coisa que não viria à tua mente normalmente. E ele contou... A tua carne não queria dar teu celular. Exatamente. Dar o celular. E aí ele contou um testemunho, um dia que ele estava no aeroporto, e Deus mandou ele dar uma quantia pro servente que estava no banheiro, né, o faxineiro. Ele falou, Senhor, será que é? Não vai constranger o mundo. Exatamente. Também, né? Ele falou assim, me dá um sinal. E aí esse homem começou a cantar um hino. Olha só. E aí quando ele deu o valor para ele, ele começou a chorar, que ele disse que ele estava pedindo ao Senhor uma provisão. E aí o primeiro congresso, Deus colocou no meu coração de fazer o congresso. Mas eu sabia que era uma coisa que eu, Luciana, uma pessoa tímida, retraída, nunca ia de mim mesma querer fazer um congresso. Era a última coisa. Para mim, já comecei a fazer os cultos de mensagem, já estavam de bom tamanho. E Senhor, misericórdia. Misericórdia de mim. Ainda bem que uma vez no mês. Então eu vi que realmente foi... uma orientação dada por Deus, né? E aí o primeiro foi Florescer, né? Que eu sempre digo que nós florescemos no meio da pandemia, né? A igreja cresceu, porque o Gisele entrou na igreja logo depois caiu a pandemia, mas Deus permitiu que a igreja crescesse, porque Ele que dá o crescimento, né? Não depende de nós, não somos nós. Ele que acrescenta a igreja, né? Exatamente. E aí o segundo foi Incendeia, né? Que eu até brinco que quando eu falei o tema pro Josiel, ele falou assim, vocês, um ano vocês colocam flor, outro ano vocês colocam fogo na flor. Eu não entendo vocês mulheres. O que vocês querem fazer? Mas é porque eu entendo assim que era um tempo que a gente precisava incendiar outras mulheres para Cristo, né? Sim. E começa com uma faísca, né? Cada uma no local. E aí depois veio Mulheres Plenas, né? Que eu até fiquei assim, meu Deus, será que tu vai me dar um tema? Porque já fica aquela pressão também, né? Que as pessoas já ficam, que como no primeiro congresso Deus já tinha me dado o nome do segundo. E aí, nesse também já tinha te dado? Quando esse deu bem mais pertinho, sim. E aí você fica, Senhor, você vai falar comigo, Senhor, você vai dar, não vai dar, tá chegando, tá acabando. E Deus também me deu o nome, né? Porque geralmente eu anuncio sempre ali no último dia do congresso, eu já anuncio. E Deus me deu Mulheres Plenas, porque a gente está vivendo numa época que as mulheres buscam muita perfeição. Olha, que interessante. E spoiler, gente, presta atenção no spoiler. E a verdadeira plenitude você só encontra em Deus. Amém. Então foi nesse sentido que Deus me deu esse tema. Amém, eu creio nisso. E é bem isso. E até eu quero pegar esse gancho, né? Como a senhora trabalha com mulheres, qual
que tu acha que é o maior desafio para uma mulher cristã praticar esse cristianismo nos dias atuais, na sociedade onde ela está inserida hoje? O que tu acha que é o maior desafio da mulher cristã nesse sentido? Aproveitando esse gancho aí. Eu acho que é refletir a imagem de Cristo, porque é para isso que Ele nos chamou, né? E quando você entende isso e você busca a palavra, isso é uma coisa natural. Flui, né? Flui naturalmente. O problema é que hoje, foi o que a gente comentou aqui no início, as pessoas não buscam, não leem, né? Então é levada por qualquer vento de doutrina. Ela não sabe no que ela acredita. Né? Eu até digo que ano passado eu cheguei pro Gui, né, que é o meu filho, falei, filho, vamos fazer a leitura da Bíblia inteira, e dei o plano para ele anual. Que toda a igreja estava fazendo. Toda a igreja estava fazendo. Sim. E aí ele leu comigo, e aí no segundo, agora esse ano, o Guilherme gosta muito de ler, e eu cheguei pra ele e falei assim, filho, agora vamos ler de novo? Aí eu já dei o semestral, porque ele lê muito rápido. Vamos ler o semestral? Sim. Por quê? Eu falei pra ele, agora você está entrando na faculdade federal, e muitos jovens entram na faculdade federal e se perdem, mas se perdem por quê? Porque não tem base. Não tem a base na palavra, né? E falaram até assim pra mim, olha, eu acho que quem tem dinheiro não deve deixar o filho entrar no federal, tem que pagar uma faculdade. Só que eu não concordo com isso. Eu acho que os jovens cristãos, eles têm que estar dentro da faculdade para fazer a diferença. Porque senão vai ficar vai ficar domínio do cristão, né? O domínio ali de quem não é, de quem está querendo contaminar os nossos jovens. Sim. A gente tem que estar ali para fazer a diferença. Porque o que você fala faculdade, o que vem à mente? Bagunça, exatamente. festa, Bebida, exatamente. Cigarro. Só vem esse tipo de coisa. Aí, peraí, não, eu sou um cristão. Eu vou levar o reino de Deus comigo, porque o reino de Deus está dentro de mim. E o jovem tem que pensar assim, o jovem cristão, agora falando, né? O jovem cristão tem que dizer assim, não, eu não vou lá para ser influenciado, eu vou influenciar. Para fazer a diferença, para ser sal, ser luz. Sal e luz. Então é o que eu entendo, quando a mulher ela tem conhecimento da palavra, né, que Deus disse para Josué, medita no livro da sua lei, né, de dia e de noite, para que você faça fielmente o que está escrito nela. Então, quando a mulher tem conhecimento da Bíblia, e depois ele fala assim, ó, e tudo te irá bem, os teus planos irão bem. Então, se a mulher tem esse conhecimento da palavra, exatamente, está tudo aqui. Né? Então, ela vai fazer o papel dela na sociedade naturalmente, que é refletir o amor de Cristo. Esse é o nosso papel. Amém. E eu creio nisso. Às vezes é tão triste, né? Vendo as mulheres, elas se comparando porque hoje tem tanto meio estético, né? E é boca e é cílios. E eu acho isso maravilhoso, é bonito. Eu gosto de cílios, hoje eu tô sem. Mas eu gosto, mas tipo assim, quando fica isso exacerbado e eu fico escrava disso, eu acho que a sua felicidade está nisso, que é o que eu falei da identidade. Eu também gosto, que nem você está falando, né? A gente se cuida, tem que se cuidar. Porque tem que pensar tudo. Agora isso não pode ser, não pode ser a sua prioridade. Isso. Porque o que eu vejo, eu acho tão lindo que Dedeus criou a gente, cada uma de forma diferente. Exato. Uma com mais lábios, né? Outra com menos, uma com mais sobrancelha, outra com menos, uma com olhinho puxado. E de repente a gente está tudo formada, tudo igual. Padrão. Você olha, as mulheres tudo com a mesma boca, né? Com a sobrancelha tudo igual. Então a mulher está perdendo um pouco a sua característica, né? Tem umas que você olha e fala, nossa, mas era tão bonita, agora tá tão esquisita, por que fez isso? Não precisa. E a mesma coisa que eu digo assim, muitas vezes a gente diz assim, mas fulano, ciclano, beltrano já é tão usado pra isso. Então Deus não tem nada pra mim. E se compara também nos chamados. Exatamente. Eu falo da comparação da mulher num todo. A mulher tem esse problema de não conseguir elogiar tanto, de não conseguir exaltar tanto, porque tipo, parece que ela tá se diminuindo fazendo isso. E não tem nada a ver. Tá sempre competindo com a outra. E tem um livro que a pastora me indicou e eu hoje passo para as líderes de EDC que estão sobre a minha responsabilidade, que é aquele Mulheres Aconselhando Mulheres. Muito bom. Porque isso dá um norte de o quê? Gente, nós estamos aqui para crescer juntas, cada uma com a sua experiência. Por exemplo, como eu cresço contigo, como minha pastora. Se eu tenho dúvida em alguma coisa, eu tenho alguém, uma mentora, para poder falar comigo. Não, Prió, aqui onde você está indo não tá legal, vai por esse caminho. Porque é necessário, todos nós temos um ponto cego. E tipo assim, o seu propósito não anula o meu. Exatamente. Somos únicas,
assim como a professora acabou de falar, não só na aparência, mas como propósito, no chamado que Deus deu. E eu vejo muitas mulheres, tipo assim, ó, eu não vou ser nunca usada por Deus porque Deus já levantou tantas, não tem nada a ver, Deus tem uma coisa para cada um. Que são as improváveis, né? Deus busca as improváveis. Às vezes aquela que acha que vai arrasar, que tá mega preparada, Deus fala, não, filha, fica aí mais um pouquinho, né? Passa por um processo. E aí quando você entende que não é você, que é Deus, tem que deixar ele fazer. Tem que deixar ele fazer. Eu acho que Deus até faz dessa forma, porque a palavra de Deus diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então é na tua fraqueza que ele vai se aperfeiçoar. Você me perguntou do chamado. Uma coisa que eu fiz, eu sabia que eu tinha um chamado, mas você tem que se preparar para ele. Você não pode ficar sentada. Vai céu. Né? Vai vir uma luz, né? Vai te iluminar agora. Vai te iluminar, você vai receber tudo, né? Vai fazer um download, a Bíblia vai entrar na sua cabeça. E não é, então você tem que se preparar para esse chamado. Sim. E quando eu comecei a ler o Ministério de Mulheres, uma coisa que eu fiz ali no primeiro ano foi só ler livros relacionados para mulher. Porque Deus te deu essa palavra. Porque Deus me deu essa palavra e porque eu precisava me preparar para isso. Sim. Né? Não tinha como ficar só esperando cair do céu. Não, exatamente. Vai vir as mulheres. A gente tem que buscar essas mulheres também. E a Bíblia fala que a gente tem que cuidar com o que a gente ensina. A gente vai ser responsável por isso. Isso é muito sério. Isso é muito sério, entendeu? Então, eu me preparei dessa forma, além da Bíblia, que é a primeira base principal, depois os livros. Que está na temática que você ia dizer. Exatamente. Então, o primeiro ano ali foi só livro relacionado às mulheres. Agora eu estou diversificando. Primeiro eu já estou com a base preparada. Exatamente. Claro que é uma constante busca, não para ali, agora já tem, o Ministério de Mulheres já é uma realidade, agora eu vou parar de ler. Não tem nada a ver, né? Vai conforme o tempo, só diminui um pouco a constância naquilo, só naquele assunto, né? E a pastora, né, eu tenho a senhora como um referencial de devocional. Não sei se quer contar pro pessoal como é que você faz, qual é o passo a passo desse devocional, o que tu faz para que isso aconteça, que vire uma realidade, que eu vejo que muitas pessoas nos procuram nos atendimentos, eu acredito que contigo também seja, que não conseguem ser constante. Não consegue mais porque não tem um passo a passo, quem sabe? Quem sabe daí dar essa dica ali pra eles? Pois é, o devocional, como tudo na vida, é disciplina, né? Sim. A gente tem que decidir. Né? Deus dá o livre-arbítrio a gente, mas você tem que decidir o que você vai fazer. Sim. E quando você decide, você não tem que esperar a vontade, porque você não acorda com aquela que vontade de ler a Bíblia. Não, isso é importante falar. Nem sendo pastora, não tem essa aí. É verdade. Que vontade, né, que eu tô de ler a Bíblia. Às vezes o Netflix é muito mais interessante, o Instagram, né, é muito mais interessante naquele momento. Então você tem que tem que ter disciplina, colocar aquilo. Tem um livro que agora eu esqueci o nome, Celebração da Disciplina, se eu não me engano, que ele fala das práticas espirituais que você tem que ter. Você tem que resolver, vai fazer e pronto. Então o primeiro passo do devocional é esse, você resolver fazer, você decidir, decisão. Eu sempre perguntava para o Gesiel, e ficava pensando também, o pastor Jaime, que é uma referência para a gente, como é que surge uma palavra, né? Uma mensagem. E ela surge exatamente do texto devocional. Sim. Na tua leitura diária, aquele texto ele te salta aos olhos, né? Aquele versículo, e aí você começa a estudar sobre ele. E como escolhe? Então, Luciana, se você não lê a palavra, não tem esse costume, eu te indico fazer a leitura anual da Bíblia. E aí, o plano, você pega o plano anual e através desse plano, todo dia você vai ler um determinado texto, né? Que eu gosto muito, foi o que nós utilizamos na igreja, que você lê o Novo Testamento e o Velho Testamento, simultaneamente. Porque aí não te desanima, porque às vezes você lê o Velho Testamento, é difícil. Começa lá, aí a pessoa já para. E aí nesse momento que você está fazendo a leitura, tem esse texto que te chama a atenção, que te salta aos olhos. E tem uns irmãozinhos, pastor, eu vou falar deles, porque, gente, se você é assim, não se fique chateado com a pastora, mas assim, tem gente que tá assim, Senhor, fala comigo, pega uma coisa aleatória. Gente, pelo amor de Deus, Deus não fala dessa maneira com os seus. Então tenha um plano, tenha pessoas que te direcionem, você que está iniciando, faça esse plano, busque plano, porque hoje tem a Bíblia até online, né? Então a Bíblia online tem vários planos ali, começa com algo assim.
por assunto, né? Muito boa essa colocação. E fora essa questão da disciplina, né, de se relacionar com o Senhor mediante a palavra, o devocional, tem mais algum passo que a senhora tenha, tipo assim, fora a decisão de realmente fazer, mais alguma coisa que facilite esse processo do devocional? Sim, primeiro eu acho que a chave é você começar orando. Orando e pedindo ao Espírito Santo que lhe traga clareza da palavra, né? E ora, entrega aquele momento ao Senhor, e depois você lê a palavra, né? Se você tem a questão de perder a concentração, de colocar uma música, não coloque. Eu, por exemplo, não consigo. Ou coloco instrumental, né? Você começa a cantar porque música, eu não sei se eu leio ou se eu escuto que tá. Então eu costumo não colocar. Mas acho que primeiro de tudo é você fazer uma oração, pedir para o Espírito Santo te conduzir naquele momento. De intimidade, porque exatamente. É um momento de intimidade teu e dele, e né? fazer a leitura e depois você entregar aquele momento para o Senhor, né? E tu acha interessante para quem está iniciando nesse processo de devocional ter um horário fixado? Pra, tipo assim, não, todo dia aquele horário eu vou fazer, porque eu vejo assim que o pessoal ele se burla. Sim. Tipo, hoje não deu tempo. Hoje não sei o quê. Tipo assim, não, aquele período é o meu período. Tu tem isso, não? Então, eu sempre fiz pela manhã, né? Bem cedinho. Bem cedinho, porque eu sou diurna. Eu gosto de acordar cedo, não tenho essa dificuldade, né? E eu acho que é o melhor horário, porque depois você pode acabar se perdendo. Se você ainda não tem essa... exatamente. A primeira parte do teu dia foi com ele, né? Exatamente. Então eu acho quem consegue, melhor horário é de manhã. Sim. Porque naquele momento que a gente estava falando, né, que Deus traz a palavra na hora que você precisa, às vezes aquilo aí está fresquinho, atualmente acontece uma situação durante o dia, Deus já traz. E eu lembro que uma vez eu fiz um devocional e eu estava falando para o Senhor, Senhor, eu quero parecer contigo, eu quero, né, refletir a tua imagem, a tua glória. E eu lembro que de manhã eu cheguei no trabalho, nossa, e veio uma pessoa e falou uma coisa que o Senhor, contei até 71, 72, 73, domínio próprio, sem domínio próprio, que nem a pastora Carla faz. E aí depois eu comentei com a amiga, eu falei, pô, cheguei 7 horas da manhã aqui, já veio um enviado, né? E aí ela falou assim, qual foi tua oração? Qual foi tua oração? Ser mais parecida com Cristo. Uau. Então, Deus te deu a oportunidade de você ser mais parecida com Ele. Você não respondeu. E se eu não tivesse tido aquele momento? Era na hora a pessoa ia receber uma resposta. Daquelas bem boas. Meu devocional, aquele momento que eu tive com Deus, porque você já sai cheia para trabalhar, né? Porque você só entorna o que você tem dentro. Se eu, né, estou com a palavra, nesse momento, o que eu vou colocar para fora? É porque tem gente que acha que nunca vai ter já esse desejo da carne de responder, de falar grosso, de não sei o quê. Sim, a gente tem. E não tem nada a ver, isso é eterno, é nosso, né? Exatamente. Pecado, infelizmente, habita dentro de nós. Porém, é por isso que é tão importante. É decisão. É decisão. De se alimentar disso. Exatamente. E agora, falando de toda essa disciplina, toda essa questão, como é ser mãe, esposa, mãe de pet, de 2 pets, ela me influenciou com os gatos, né? Mãe de pet, trabalhar fora, né? Na contábeis, como que é conciliar isso? E qual que é o papel da mulher nesse sentido? Porque eu vejo muitas mulheres dizendo assim, eu trabalho fora, então não vou fazer nada dentro de casa. E tem uma frase que eu preciso falar que é a sua frase, e até hoje me pega que foi muito interessante. Teve uma vez que alguém se aconselhou contigo e falou o seguinte, né? Que daí eu não sou empregada na minha casa. E você disse sim. Eu não sou dona de casa. Eu não sou dona de casa, essa frase, isso, eu não sou dona de casa. E aí você pegou e disse assim, tá, se você não é dona da sua própria casa, então quem é? E aí eu vejo que hoje em dia, né, tá muito distorcido esse papel da mulher. Qual é o papel da mulher perante a Bíblia, assim? Né? E como que é conciliar todos esses papéis que a gente tem, várias responsabilidades? Então, assim, o teu primeiro ministério é a sua casa. Não adianta, às vezes as pessoas, né, no mundo cristão, evangélico, acham que estar na igreja todo dia, né, ter 1000 eventos, isso tem que estar em primeiro lugar. Sim. Não, você tem que primeiro, é a tua casa. Tua casa é o teu primeiro ministério. Eu não vou sair de casa, deixar minha casa toda desarrumada, vou deixar, falar para o meu filho, se vira,
né? Porque hoje é congresso de mulheres. Não, isso não existe. Até teve um dia que tu falou assim, tu ia pregar. Isso. E você falou assim, professor, e é muito engraçado, você diz assim, você tá me vendo aqui plena? Porém, eu já lavei a louça, já lavei minha casa antes Exatamente. E trabalhei de manhã ainda. Trabalhei de manhã. E esses dias eu fui pra academia às 5 da manhã, já deixei minha máquina trabalhando. Olha só. É que diz a mulher de Provérbios, né? Dá ordem para suas servas. Eu não tenho serva, mas tenho minha máquina de lavar. Isso. Então já coloquei Adorei. a serva para trabalhar. Então eu acho que a mulher, Deus deu essa habilidade para a mulher, né? Gerenciar. Então o texto de Provérbios ele é muito atual. Muito atual. Porque foi escrito. Olha que interessante, tem gente que diz que a Bíblia é machista. Não é. Pelo amor de Deus. Não é. Olha quantas mulheres o Senhor levantou. Sim. Mesmo no Antigo Testamento tem gente que diz que a Bíblia é machista. Gente, vai ler a Bíblia então. E Deus, eu acho lindo que Deus deu essa habilidade para a mulher, né? Ela poder gerenciar a casa, gerenciar as relações de filho, de esposo, exatamente. De trabalho, esses textos antigos de não se aproxima tanto de fulano, de Beltrano, porque é algo que o Espírito Santo deu pra nós. Deu pra mulher. Claro que eu não tô falando daquela mulher que é totalmente obsessiva e ciumenta, eu tô falando uma mulher temente ao Senhor, que é a palavra que tá debaixo daquilo, né? O Senhor deu essa... Isso não quer dizer assim, que, por exemplo, o homem não tem que ajudar a arrumar a casa. A gente não tá falando isso. Não. Mas quem traz essa essência do lar é a mulher. E isso, essa palavra, lar. Quem transforma a casa em lar é a mulher, não adianta. Exato. Então, assim, o dia que o Gesiel pode me ajudar, ok. O dia que ele não pode, eu vou fazer. O papel é meu. Pronto. Entendeu? Então, é essa mentalidade que a mulher tem que ter. E eu acho que tem muitas brigas dentro de casa, sabe? Então a gente às vezes o óbvio tem que ser dito, né? A gente sempre fala isso, o óbvio tem que ser dito. Então eu vejo que o óbvio, mulher, é esse. É assim como tipo no carro. É uma coisa cultural já também. Porque se você vai num carro todo desorganizado, quem que você vai responsabilizar? O homem. Por quê? Não sei, mas é assim. Se eu vou numa casa e tá tudo bagunçado, cara, é a mulher. Se tá com problema na eletricidade da sua casa, você vai falar com quem? Tem que arrumar alguém. Poxa, né? Nessas manutenções é o Exatamente, homem. Mas essa questão do lar, né? A não ser aquele homem que ama cozinhar e tudo mais, e tem suas exceções, é óbvio, né? Cada casa. Mas o papel da mulher, ele é bem definido. Isso, equilibrar. A mulher tem o dom para equilibrar o lar, né? Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. E olha que interessante, eu peguei agora um versículo que saltou os olhos. O marido dessa mulher fiel e dedicada está sempre tranquilo, pois ela nunca deixará faltar nada para ele. Exatamente. Olha só, ela sempre procura ajudar o marido, sempre procura o bem-estar dele e nunca o mal. Tipo assim, poxa, eu vejo homens e mulheres brigando, degladiando na sua casa. Não, gente, não é uma competição. Guerra, não é competição, é uma coisa que vocês estão construindo juntos, né? Para ser sadio, para ser legal. Então, porque você acha que, porque eu trabalho fora, eu não tenho que limpar minha casa, eu não tenho que arrumar minha casa, eu não tenho que fazer comida. E essa questão do ministério, uma vez eu fui para um congresso de mulheres, e saí muito cedo de casa, cheguei de madrugada do outro dia, e no domingo a minha vontade não era de fazer comida, porque eu trabalho a semana inteira, fiquei o dia todo fora. E o Espírito Santo falou muito claro comigo, eles querem comer a sua comida, eles precisam comer a sua comida. Não adianta você ir, você buscar e você chegar no dia seguinte, tô cansado, vou ficar aqui. Tipo, não tem a Esse é o hora papel de praticar. Porque beleza, se enche, transborde agora, Deus foi cheio, né? E é diferente você fazer para tua casa, você fazer para o teu marido, né? Eles sentarem à mesa e falar assim, nossa, que delícia essa comida que você fez. Obrigada, sim, o meu filho tem muito disso, de agradecer. E o que eu acho interessante, eu tenho uma conhecida que ela é dentista, então, ou seja, ela é super bem sucedida na área profissional. E ela tinha uma empregada, e essa empregada fazia bolo para o filho dela. E uma vez ela falou assim, falou que o filho dela falou para ela, mãe, faz um bolo. E ela falou assim, eu não sei fazer bolo. Eu sei arrancar um dente, eu sei fazer um canal, mas eu não sei fazer um bolo. Pede para a tia fulana fazer.
Ele falou, eu não quero que a tia fulana faça, eu quero que você faça. Da mãe. Entendeu? A mãe, né? A memória afetiva. Não quer dizer que você vai fazer bolo todo dia. Não é todo dia que eu quero fazer uma comida, né? Todo dia que, ai, que vontade de cozinhar, né? É igual a palavra que vontade de ler. Mas é importante. É importante a mulher entender esse É. ministério. Não é uma obrigação, é um ministério. Quando Então, você aquela entende mulher isso... que ainda não entende seu ministério dentro da igreja, das 4 paredes ali, do corpo de Cristo, ela tem que saber que o primeiro ministério então é ser mãe. Se ela casou, então é o seu esposo. Exatamente, a a sua casa, o seu lar. Todas nós temos um ministério. A igreja é uma extensão disso. Mas Você não pode, né? Como diz aí fora, né? Cobrir um santo e descobrir o outro. Não pode. Tem que estar tudo caminhando. Então foi, né? Como é que é aquele ditado popular? Casa de ferreiro, espeto de pau. Gente, coisa misericórdia. Não diz que você repreende isso na sua vida, não deixa isso É verdade. Não, né? E agora, para finalizar, eu sei que o papo tá gostoso, eu ficaria aqui horas conversando, mas eu gostaria que... Qual é o conselho que você daria para essa mulher que tá lá na sua casa assistindo a gente? Qual é o conselho que você daria a ela hoje? Para tudo isso que a gente falou, foi como eu comecei aqui, né, a entrevista, meditando na palavra. A palavra, ela traz resposta para tudo, né? Como nós dissemos lá no início da entrevista, é você entender quem você é em Cristo. Amém. Quando você tem conhecimento da palavra, você entende quem você é em Cristo, as coisas vão acontecer naturalmente. Você vai ser forjada, você vai saber, Deus vai te sustentando, você vai criando raízes. Tem gente que você vê, nossa, mas passou por isso, isso e isso, e a pessoa está ali em pé, por quê? Porque ela entende, porque ela confia, ela sabe onde está firmada. Então, nós mulheres, nos dias de hoje, a gente tem que ter conhecimento da palavra, gente. É muito importante, porque essa questão do feminismo é muito forte. Está cada vez falando mais a nova geração. Eu vejo a nova geração sofrendo muito com isso, né? Exatamente. Quando você entende o papel da mulher, o que Deus fala da mulher na Bíblia, foi o que a gente falou, né? A gente não é levado por qualquer vento de doutrina. Então, você tem que encontrar sua identidade em Cristo. Amém. E tem algum livro que você poderia indicar para as mulheres que estão nos assistindo, aquelas que estão iniciando na fé, aquelas que gostariam de pastora, eu não tenho o hábito de ler a Bíblia ainda, é algo que eu quero nesse ano de 2023, ainda está março, ainda dá tempo de ir atrás disso, né? O mês da mulher está aí e eu acho que pode ser até um presente que ela mesma se dê. Exatamente. Né? E posso presentear com um livro para iniciar essa caminhada com Cristo. Algum que seja mais fácil a leitura, mais fácil a linguagem, sabe? Tem algum? Então, os que eu li, né, quando eu resolvi ler, voltado a livros voltados para a mulher, foi A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. É muito bom, que mostra 3 esferas do amor, né? Mulheres com Espada, de Isabel Vera, ela tem vários livros, né? Ela tem vários livros para a mulher, mas o que eu li foi Mulheres com Espada e O Despertar da Leoa, que fala do chamado, né? Do despertar, do chamado. E o que você falou que foi Mulheres Aconselhando Mulheres, né? Que eu leio e passo para a Pri, né? E graças a Deus, gente, a importância de ter um mentor. Eu tenho uma mentora aqui que me direciona, não sou sozinha. E ela me ajuda nessa caminhada cristã, porque a gente às vezes acha que sozinha a gente consegue ir longe. Gente, não é verdade. A gente pode tomar atalhos que eu acho que às vezes tu errou em coisas que você não quer que eu erre. Então você vai me direcionar em coisas assim, por exemplo, Pri, se quer ir pra esse caminho, então, lê isso. Cara, isso é maravilhoso, como é gostoso ter a ver com mentoria. Por exemplo, até vou dar esse exemplo, ela falou da FAB, né, que tem mentoria de mulheres, mas ela tem um grupo de a pastora Carla, a FAB, e mais algumas pessoas que a pastora Raquel. A pastora Raquel, que são as cariocas, né? São todas mulheres casadas, né, que tem uma história, que buscam ao Senhor, e mulheres que uma agrega a outra. Olha que interessante, tipo, elas não são sozinhas. O que eu sempre falo no culto das mulheres, né? Tenham amigas que sejam amigas de Deus. Para te aproximar, para te aproximar de Deus. Exatamente. Como é importante isso. Então, tenho amigas, não aquelas amigas da academia que vai falar mal do marido, que se une para falar mal dos filhos. Não, tenho mulheres assim da tua vida que falam da palavra, que vão te acrescentar. Quando você fala que o casamento não tá bom,
insiste, Ao invés de né, falar, não ai, desiste. Maria, Ai, a fila anda, né? Coloca isso Foi pra lá. E misericórdia. Exatamente. Mulheres Tem sábias, mulheres que te aproximem de Deus. Amém. Amém. Então, eu queria te agradecer, pastora. Obrigada também. Obrigada por esse tempo tão precioso. Como aprendi hoje. Espero que essas mulheres que estão vendo aí o mês da mulher, aproveite, reveja esse vídeo quantas vezes for necessário. Envie para todas as amigas que precisam ouvir sobre isso que a gente falou, porque eu sei que Deus está levantando mulheres com propósito, mulheres que vão incendiar a cidade e aonde estiverem inseridas, porque é isso que Deus tem para você. E se você já tem uma família, né? Saiba que você já tem um ministério, já tem um propósito enorme para cumprir, e você que ainda quer casar, busque a palavra do Senhor, porque o Senhor ele não nos deixa só, se firme nele, que o resto mais ele fará. Amém? Deus abençoe a tua vida e até o próximo Tete a Tete. E como cristão, eu preciso conhecer as Escrituras. Ponto. Eu preciso conhecer a palavra do Senhor. Conhecendo a palavra do Senhor, é ela que vai me nortear. Aí, como eu conheço a palavra do Senhor, eu vou conseguir desenvolver o meu chamado ministerial. O problema dessas pessoas que dizem que, assim como você colocou, eu sou um sacerdote, eu tenho que obedecer, é porque ela não entende o que se faz no sacerdote. Ela não conhece as Escrituras. Por ela não conhecer, ela faz algo que ela imagina que seja. Então, o que falta nesse homem? Conhecer a palavra do Senhor.